Gente, o tema da aula de hoje é a base mesmo para o planejamento aí da sua consultoria. Então, se você é psicóloga e quer ou tem o desejo de trabalhar com a consultoria ou já tem uma consultoria, né? Mas não olha ainda muito para esse planejamento, fica aqui até o final dessa live, né? Que talvez você possa aproveitar esse conteúdo para o seu próprio negócio. Tá certo? E aí aproveita e compartilha também com alguma amiga psicóloga essa live agora, faz ali, clica no aviãozinho, né? Encaminha para alguma amiga psicóloga que pode também se beneficiar desse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, gente. Para começar, eu queria falar para vocês sobre as teorias, né? Existem várias teorias, vários modelos aí que a gente pode encontrar na internet, nos livros, que falam sobre a importância de fazer um plano de negócio, né? De olhar para o negócio e planejá-lo também, ou antes de olhar para o negócio, fazer o planejamento dele, né? Talvez seja até mais coerente. E além dessas teorias, eu vou dizer para vocês que a minha própria experiência ela reforçou muito essa necessidade de quando a gente tem a intenção de abrir um negócio. E quando eu falo abrir um negócio, eu não estou falando de um negócio grande, enorme, não é nada disso, mas qualquer negócio, né? Você vai começar a trabalhar como autônoma, você vai começar a trabalhar por conta própria, né? Tá atuando na consultoria, quem trabalha na clínica, que já trabalha como autônomo, também pode olhar para esse seu trabalho, né, para esse negócio como a sua própria empresa. Então, é desenvolver esse nosso olhar de empreendedorismo dentro da nossa área de atuação. Então, todos nós devemos, né, ou pelo menos é recomendado que a gente faça um planejamento aí para o nosso negócio para saber para onde ele vai. Então, se você já faz isso, mas não dá atenção para esse planejamento, né? Fica aqui porque eu vou te dar algumas dicas aí, alguns passos para essa base, né? De planejar a sua consultoria. E às vezes a gente precisa revisar algumas coisas que já estão em andamento. E se você ainda não tem uma consultoria, mas tem intenção, né, de começar a atuar prestando serviço para empresas, você também vai poder utilizar bastante aí desse conteúdo de hoje, tá? Bom, como eu falei para você, na minha experiência profissional, isso foi muito fortalecido, assim, foi muito reforçado, na verdade, né, a importância de ter o planejamento. Porque quando eu comecei, eu nem sabia que eu era uma empreendedora, né, ou deveria ser, mas naquele momento eu não tinha esse perfil. Lá no ano de 2000, quando eu acabei de me formar, que eu entrei para o mercado de trabalho, eu já estava empreendendo. Naquela época, essa palavra até para mim era bem desconhecida, vou dizer para vocês assim, bem sinceramente, né? Eu acreditava que eu estava abrindo consultório, uma sala dentro de uma clínica que tinha aí as suas estratégias de divulgação de trabalho e tudo mais, e que eu trabalhando ali, os clientes viriam, eu iria atendê-los, e isso já bastava para minha clínica, né, para minha sala, para o meu consultório ali dar certo. Então eu não trabalhava ainda com a consultoria, mas eu trabalhava com um negócio próprio, né? Era o meu consultório, trabalhava como autônoma. E aí, claro, não deu tudo certo porque eu não fiz o dever de casa, né? Eu não planejei, eu não pensei a longo prazo. Eu só pensava naquele momento ali. E, enfim, a imaturidade, eu acho também, né, que acabou influenciando bastante naquele período. Só que aí eu percebi o quanto isso me fez falta depois de algum tempo, porque acabou acontecendo ali que eu saí, então, do consultório, né, não atendi mais e fui para a área organizacional trabalhar dentro de empresas. Então, pensei, bom, se eu não estou dando certo aqui na clínica, vamos ver como é que é, né, trabalhar em empresa. E aí, comecei a trabalhar dentro de organizações, dentro de RHs mesmo, com a psicologia organizacional. E aí, gente, quando tu entra dentro de uma organização, a gente já começa a entender um pouquinho o que é um negócio.
Claro, né? Às vezes a gente está em empresas maiores e aí o negócio é muito maior, empresas menores o negócio é um pouco menor, mas já tem um olhar, né, para aquilo que precisa acontecer, o que tu precisa prestar atenção para que o teu negócio seja sustentável, aquela empresa ali ela se mantenha, né? Ela consiga se manter dentro do mercado e não simplesmente se manter, mas de uma forma competitiva. Então eu tive grandes oportunidades de estar perto aí dos gestores da área de RH, onde eu tinha informações estratégicas também do negócio, onde eu começou a abrir, né, a minha visão realmente, porque é que a gente precisa pensar. Claro, muitas coisas a gente focava dentro da área de RH, por exemplo, fazer um planejamento estratégico. Então, a minha última gestora da última empresa onde eu trabalhei por bastante tempo, né, ela sempre trazia isso pra gente, o que estava no planejamento estratégico da nossa área, como que cada pessoa ali poderia contribuir para aquilo ali acontecer, para que aquilo ali acontecesse, e como esse planejamento estava linkado, inclusive, com o planejamento estratégico da organização. Né? Então, isso tudo foi despertando essa coisa de olhar para uma empresa, para um negócio de uma forma diferente, bem diferente do que eu olhava lá quando eu trabalhava na clínica, né, no consultório. E nesse período, eu acabei fazendo também uma pós em administração de empresas, além de outras especializações daí mais dentro da área, né, MBA em gestão de pessoas e tal. Mas eu fiz uma pós em administração de empresas, isso foi bem legal, porque foi até uma sugestão da minha gerente daquela época, né, como um desenvolvimento mesmo de carreira, né, desenvolvimento para o meu perfil, para que eu conseguisse olhar a parte de pessoas, né, da área de pessoas, mas com um olhar estratégico também, com um olhar para o negócio. Porque a gente precisa ter o olhar para as pessoas que estão ali da organização, mas a gente também tem que olhar o que a própria empresa, né, tá buscando, o que a organização espera daquelas pessoas ali, como que a gente faz essa jogada, né? Então, fiz a administração de empresas, uma pós pela FGV, muito bacana, que também me deu um know-how maior ainda para eu começar a entender um pouquinho mais, né, desse mercado, dessas áreas de atuação, da administração em si. E o que foi me abrindo os olhos, inclusive quando eu comecei a pensar na consultoria, de deixar então de trabalhar dentro de uma organização com carteira assinada para abrir o meu negócio de novo, né? Só que aí, claro, com toda uma outra estratégia montada, pensada antes de eu realmente começar né, de colocar em prática ou de atuar exclusivamente com isso. Então, fui fazendo uma transição aos poucos, o que me deu bastante bagagem, inclusive, e segurança, né? No momento que eu decidi, bom, agora vou trabalhar exclusivamente com a consultoria e me sentia muito mais preparada. Mas tudo isso aconteceu principalmente por causa desse planejamento que eu fiz anterior, né? De pensar o que eu queria, o que era importante, o que eu poderia investir, né? Enfim, uma série de questões ali que a gente acaba reunindo essas informações justamente para que a gente faça, né? Enfim, abra uma empresa com mais base, né? Com mais... Enfim, que nos dê mais segurança também até para entender o mercado e para não abrir empresas daqui a pouco, né, não dá certo, fecha e tal. Eu já tinha muito esse receio lá dessa minha experiência anterior, então eu não queria ter que fazer isso de novo, né? E aí por isso eu realmente quis me preparar melhor para dar esse passo aí e graças a Deus isso vem acontecendo e muito bem. Bom, eu te pergunto então, se você está aqui comigo, aqui na live agora, se é psicóloga, coloca aqui para mim, ou se é psicólogo também, coloca aqui para mim se você atua como autônomo e faz algum planejamento, né, para o seu negócio, ou já fez algum planejamento para o seu negócio, tá? Se faz, só escreve ali, eu faço planejamento, tá bom? E aí a gente vai vendo aqui também, certo? Bom, gente, o que acontece também? Tem pessoas que me perguntam assim, Candice,
Mas para que isso tudo, né? Para trabalhar de casa, de forma online, porque tu não tem nenhum escritório físico fora do teu ambiente familiar, né? O meu escritório é dentro da minha casa, é uma sala separada onde eu tenho, né, todos os meus equipamentos, enfim, todo o material que eu preciso para o trabalho. E aí as pessoas perguntam, o que te faz fazer isso tudo, né? Para trabalhar aí sozinha dentro da tua casa? Eu disse, bom, o planejamento, gente, né, o plano de negócio, ele é muito importante para a minha empresa crescer. Então, se eu penso a longo prazo, né, se eu consigo ter clareza de onde eu quero chegar, é muito mais fácil eu caminhar até lá. Porque aí eu vou traçando estratégias, né, vendo qual é o melhor caminho a seguir, qual é a melhor estratégia, né, até de divulgação, enfim, de prospecção de clientes que eu posso tomar ali naquele momento, como que está o mercado, como é que eu me posiciono. Então, tudo isso acaba sendo importante quando eu tenho isso claro, né? Inclusive a questão financeira. Tem gente que às vezes começa a atender com consultoria e não é organizada essa parte, né, financeira ali. E a gente precisa ter isso organizado para ter noção do que está entrando, do que está saindo, né, de quanto eu estou faturando, quanto eu estou tendo de lucro líquido. Então, né, quanto que eu gasto aí com as minhas despesas, com o que são os meus custos. Então, tudo isso é muito importante para que eu consiga ter uma visão a longo prazo da minha organização, da empresa, onde que eu quero chegar, como eu quero chegar lá, né? E principalmente, justamente essa questão da sustentabilidade, né? Eu não quero começar uma empresa agora e daqui a pouco, dali a, sei lá, um ano, eu não me sustentar enquanto consultoria, né? Eu quero ter sustentabilidade, eu quero que seja um negócio perene, que eu vá crescendo, eu vá me moldando, claro, às necessidades do mercado, mas que eu tenha isso muito claro, né? Eu tenha recursos para me manter sustentável aí dentro desse mercado da consultoria. E quando a gente fala consultoria aqui é dentro da psicologia, tá? Eu queria que você trouxesse esse item, né? Dentro da própria psicologia. Além disso, o próprio posicionamento, né? E quem são os meus concorrentes? Eu preciso entender também quem são as pessoas que estão aí no mercado de trabalho, né? Quem são as pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço? Então, como é que elas se posicionam? Como que eu preciso me posicionar, né? Então, isso tudo são coisas bem importantes da gente ter mapeado para poder tomar as decisões estratégicas para o nosso negócio. Então, o que eu quero deixar claro aqui para você é que independente, tá, da sua empresa, do tamanho dela, se ela é pequenininha ou se ela é uma empresa maior, é importante você ter esse planejamento, você fazer esse planejamento. E digo mais, é um planejamento vivo, porque volta e meia a gente tem que revisar, né? As coisas mudam, enfim. Então, a gente precisa ter isso muito desenhado, talvez por um período curto, médio e longo prazo também de tempo, e ir automaticamente, assim, periodicamente fazendo essas revisões, certo? Então, isso é bem importante ficar bem claro para você também que está assistindo essa live agora. Se por um acaso você já tem alguma consultoria, né, ou se você está aqui pensando em o que pode fazer para aumentar a sua renda, né, para você ser dona da própria agenda, vou te dizer que é uma possibilidade trabalhar, atuar com a própria consultoria. E aí, se você considerar essa possibilidade agora, que tal começar a fazer esse planejamento a partir de agora, né? Que tal começar a pensar sobre isso a partir de agora? Se você já tem alguma consultoria, mas não faz o planejamento, então é hora de começar. Não perde mais tempo, né? Não fecha os olhos para essa questão que é tão importante. Às vezes mais vale a gente investir mais tempo no planejamento e depois a gente fazer uma execução que seja mais assertiva do que às vezes a gente já vai fazendo as coisas, não planeja, aí retrabalha, vem, refaz, muda a estratégia e aí a gente não tem foco, né? O planejamento ele nos dá esse foco, ele nos ajuda nesse sentido também, tá bom?
Então, isso é bem importante, não podemos negligenciar aí, né, essa parte fundamental da nossa consultoria, do nosso negócio. Então, isso é uma base, é a base da nossa consultoria, tá? O planejamento. E aí, falando da base em si, como é que ele é dividido? Gente, isso aqui eu tô falando de base, então é bem o comecinho de tudo, tá? Tem muito mais coisas depois que a gente precisa fazer, pensando a longo prazo no nosso negócio, pensando em outras questões também. Mas eu vou trazer para vocês aqui 5 passos como bases, tá? Para fazer essa consultoria, para montar, né? Para iniciar, para pensar aí na sua consultoria. E se você, por um acaso, já tem uma consultoria, pense então, a partir desse princípio, desses 5 passos, como é que você está dentro deles, né? Se você nunca fez essa análise, então começa a pensar sobre esses passos também. Mas vamos lá então, tudo certo por aqui? Tudo bem? Então tá bom, gente. Primeiro passo, preparado aí para anotar? Então anota o primeiro passo como base para o planejamento da sua consultoria. Se você já tem uma consultoria, tá? Se você já tem o seu negócio, mesmo que ele seja só eu presa, né? Que a gente diz que a gente trabalha pra gente mesmo, que é só a gente como funcionário, tá tudo certo, tá? Mas se você já tem, então o primeiro passo é avaliar, analisar as informações da sua empresa. Se você não faz isso ainda, começa a olhar o seu histórico, tá? Olha para trás e perceba o quanto você tem faturado por mês, depois o quanto você tem faturado por ano, dependendo do tempo que você já tem o seu negócio, né? Dá para fazer anual, mas também dá para fazer mensal e até sugiro que o último ano, pelo menos, você também tem esse controle mensal primeiro e depois o total anual de faturamento, tá? E aqui eu não tô falando de lucro líquido, eu tô falando de faturamento, quanto você recebeu pelos seus serviços durante esse ano. Então, importante ter isso claro, importante saber também do seu lucro líquido, aí depois você vai tirar todas as despesas, né, tudo que você pagou, os seus tributos, enfim, né, toda a questão de impostos e tal, você tira essa parte e vê o quanto que sobrou de fato. Então, isso é bacana você começar a fazer. Então, olha para sua empresa e já vê o que dá para fazer nesse sentido, como é que estão os seus números. Além disso, número de cliente, né? Verifica se você já tem alguém na sua equipe que é contratado como funcionário mesmo de carteira assinada, ou um estagiário, ou enfim, você tem parcerias, né? Trabalha com parceiros PJ, veja ali o que influencia no seu negócio em termos de quando é parceiro PJ, tá? Se você paga comissão para eles, como que é, vai contabilizando isso também. Se você tem um fluxo de caixa, olha para esse fluxo. Se não tem, sugiro começar a fazer, né, mensalmente, como é que está o seu fluxo, né, os demonstrativos contábeis também. Enfim, uma série de questões bem burocráticas aqui, mas que são importantes a gente olhar para esses números para poder pensar num planejamento, nos próximos passos, então, e o que a gente quer. A gente quer manter isso que já tem hoje, esses mesmos resultados? Ok, então o que a gente precisa fazer para manter? Não, a gente quer mudar esses resultados, a gente quer crescer a nossa empresa, a gente quer, enfim. Aí você vai fazendo esse planejamento. E nada melhor do que esse momento agora, né, começo do ano também, para a gente estar pensando sobre isso, tá bom? Bom, mas se você não tem ainda nenhum negócio, não tem a sua consultoria, dentro desse primeiro passo, para você que ainda não tem a consultoria, mas que considera, né, começar aí uma consultoria, o que eu sugiro para você primeiro é procure uma contabilidade para você saber o que é necessário para montar uma empresa, para formalizar a sua empresa. Em que categoria você pode se enquadrar ali também, né? Qual KNAI, enfim, essa questão bem contábil mesmo. Por que é importante isso? Porque a gente precisa saber quanto que a gente vai ter que investir nesse nosso negócio. E tem alguns investimentos que eles são mensais, que eles são contínuos. Então, a gente também precisa prever isso no nosso orçamento dentro do planejamento,
tá? Isso faz parte, além de documentação, né? O que eu preciso ter, quanto que eu vou pagar de imposto sobre o meu serviço, como, né? Enfim, todas as orientações que uma contabilidade pode te dar. Isso é bem importante nesse primeiro momento. Quanto que você tem de capital de giro, né? Quanto que você vai começar o seu negócio também, qual é o seu patrimônio atual para dentro da organização, da sua empresa, da sua consultoria, e qual é o capital de giro para você também manter essa consultoria saudável, sabe? Então, essas informações, pensar sobre essa questão financeira é muito importante para dar esse primeiro passo, ok? E aí, as suas metas financeiras também. Bom, gente, esse é o primeiro passo. Então, falei primeiro passo, tanto para quem já tem uma consultoria, mas não faz o planejamento, e para quem ainda não tem e quer, né, considera aí, tem o desejo de abrir a sua consultoria dentro da psicologia. Certo até aqui, gente? Ok? Todo mundo comigo? Então, vamos lá. Bom, segundo passo então, de base, lembrem, né? Nós estamos falando sobre a base para o planejamento da sua consultoria. O segundo passo para a sua base do planejamento é avalie o mercado, tá? Você já olhou essa parte mais burocrática do negócio, financeira do negócio, de quanto precisa investir, de como você está nesses números. Mas agora você também vai olhar para o mercado. A partir disso, eu já sei o que eu preciso fazer ou quanto eu vou precisar investir nessa consultoria para formalizar o negócio, porque é uma coisa que até que eu não falei para você, mas nesse primeiro passo, a gente precisa ter a nossa consultoria formalizada porque nós pretendemos atender empresas. Para eu atender empresa, eu preciso emitir nota fiscal. E aí, de forma geral, a empresa acaba necessitando, né, te cobrando, ou enfim, exigindo a nota fiscal, diferente de quando a gente é autônomo, que às vezes a gente pode até tirar na prefeitura e tal. Então tem algumas coisas ali que a maioria das empresas hoje exige e que é importante daí a gente também ter isso bem regularizado, certo? Então, o segundo passo, avalie o mercado, né? Olha para o mercado, verifica como é que estão as demandas dentro da sua área, né, as demandas, as necessidades que as empresas estão buscando, o que elas querem dentro da sua área de atuação, dentro da psicologia organizacional e do trabalho. E aí eu também incluo aqui a saúde do trabalhador, né, que muitos profissionais, principalmente alguns psicólogos, podem considerar atuar na consultoria em saúde mental. Então é mais um braço aí que eles podem investir e ampliar, né, na sua linha de atuação. Então observa como é que está o mercado de trabalho, né, o quanto ele está propício para isso, né, como é que está o terreno, se está fértil, se não está. Enfim, olha para isso tudo, para essas demandas e as necessidades das empresas. E aí você pode me perguntar, tá, como é que eu olho para isso? Faça pesquisas, comece a conversar com pessoas que trabalham em empresas, né? Se você conhece pessoas de RH de empresas, converse com elas para entender o que eles estão buscando ali para os seus profissionais, né? Para os seus colaboradores, enquanto desenvolvimento, enquanto treinamento, aonde que você pode se encaixar, e assim você vai entendendo como é que estão as coisas. Uma outra alternativa é fazer pesquisa mesmo, pesquisa lá, faz um Google Forms e distribui para algumas empresas para entender como é que tá essas demandas, né? O que eles estão procurando, tá? Então aqui é mais um caminho, mais um passo super importante como base aí para o seu planejamento. Quando eu sei quais são as demandas, as necessidades da organização e eu sei qual é a solução que eu posso oferecer, que eu tenho conhecimento para oferecer para a empresa e vai resolver esses problemas, né, para esses problemas, aí eu consigo fazer um planejamento muito mais assertivo e isso vai me dando sustentabilidade também, né, ao longo aí dessa minha jornada de empreendedora, tá bom? Bom, terceiro passo então, vamos lá. Analise os seus concorrentes. Eu já falei um pouquinho de concorrentes, então por que a gente precisa analisar os concorrentes? É importante a gente olhar para o mercado e ver quem são as pessoas que atuam na mesma linha, no mesmo segmento, né, que eu atuo. Como que elas atuam? Porque aqui a gente não está olhando elas para copiar o que elas fazem. Não, a gente vai olhar para os nossos concorrentes
para entender quais são os gaps que tem ali, o que eles não conseguem atender a essa demanda que tem. Então você já olhou o mercado, o que a empresa precisa, né? O que o mercado está buscando aí na sua área de consultoria. Você já tem essa demanda clara. Olhe os concorrentes e vê se eles estão atendendo totalmente essa necessidade do mercado. Não estão atendendo, existem gaps. Opa, será que esses gaps podem ser oportunidades para mim? Então, esses gaps podem ser os seus diferenciais, tá? Então, aqui, olhar para os seus concorrentes é fundamental também para você entender como eles estão se posicionando dentro do mercado, né? Como é que eles trabalham, enfim, que linha de atuação, se estão num segmento mais específico e o que eles têm deixado para trás, o que eles não estão conseguindo atender, né? E não porque talvez eles estejam falhando, pode ser que é porque eles escolheram atuar só numa outra linha ali e não querem realmente atender isso que ficou para trás, mas que não deixa de ser uma necessidade das empresas. Então essa pode ser uma grande oportunidade de você entrar, né, de você começar a inserir o seu trabalho ali. Então, olhar para os concorrentes é muito importante para isso. De novo, não é para copiar o que eles estão fazendo, tá? Mas é para entender como eles se posicionam e como você pode, né, a partir disso, qual pode ser o seu diferencial. Lembra, isso acaba garantindo também uma competitividade maior no ambiente de trabalho. Terceiro passo falamos agora, vamos para o quarto passo como base para o planejamento da consultoria. Gente, o quarto passo é planejar a divulgação do seu negócio. Então, você já olhou para a parte financeira, né, contábil, já viu o que vai ter que fazer, olhou a demanda, olhou o mercado, já viu qual é o seu diferencial, já te desenhou ali, já sabe, né, aonde que você vai atuar, para que tipo de cliente, qual é os seus serviços, né? E aí agora você vai planejar a sua divulgação, a divulgação da sua consultoria. Então pensem aqui quais são os canais que você quer para fazer a divulgação da consultoria. Quais são os canais que você quer estabelecer um relacionamento com os seus possíveis clientes, né? Ou quais são os canais que você vai querer prospectar clientes. Existem alguns segmentos de negócio que a gente vai direcionando, alguns são pelas redes sociais, alguns são por encontros, congressos, né, o corpo a corpo. Então isso tudo você vai conseguir identificar a partir do momento que você já fez os passos anteriores. E aí aqui é hora de planejar. Organizar o material que você vai apresentar, se vai ser um portfólio, se vai ser uma outra apresentação de uma outra forma, um vídeo, enfim, né? Se vai ser a sua presença na divulgação do seu próprio trabalho. Então faz esse planejamento, monta um cronograma de divulgação e isso tudo vai te ajudar a fazer, né, o negócio acontecer e a te dar também sustentabilidade nesse processo, tá? E agora, gente, o quinto passo, e talvez aqui seja um dos mais importantes, talvez o mais importante mesmo, é tirar isso tudo que você fez do papel. Porque também tem gente que planeja, mas não tira do papel. E o papel, ele aceita tudo, né? E talvez tenham coisas que a hora que você começar a tirar do papel, você vai ter que rever ali no seu planejamento também. Fazer alguns ajustes, fazer algumas adequações e tá tudo bem para isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas o importante é dar o próximo passo. E o próximo passo é um movimento mesmo. É o que vai tirar a sua consultoria do papel e colocá-la no mercado, né? É onde você consegue ver as coisas acontecendo. É onde você consegue realmente ver a realização daquilo que você planejou. Então, quando eu faço todo esse planejamento anterior, eu consigo dar esse próximo passo com muito mais segurança, né? Eu sei para onde eu quero ir, eu sei para onde eu preciso ir, né? E se eu estou percebendo que a minha empresa está indo para um lugar que, opa, não era por aqui, eu já tenho clareza de onde eu quero ir, então eu só ajusto aqui também.
O importante é eu me movimentar. Não posso só deixar isso no papel. Escrever metas, né, fazer planejamento, tal, tudo é muito lindo, maravilhoso, tá no papel. Ótimo, é o primeiro passo aí para as coisas acontecerem. Mas nada, o papel não anda sozinho. A gente precisa ter ação, né? Então, tire tudo isso do papel, faça realmente a sua consultoria acontecer. Se você já tem ela aí, já está, né, atuando e de repente você já tem clientes e talvez você já tenha até sucesso aí, mas não faz um planejamento, eu te garanto que a partir do momento que você olhar para os seus números e começar a planejar, né, o passo a passo ali, olhar, revisar alguns procedimentos, algumas coisas que você faz, até os seus próprios serviços, tenho certeza que isso vai potencializar ainda mais os seus resultados. E se você não tem a sua consultoria ainda, comece a partir dessa base, né, desses 5 passos aqui, a planejar então a sua consultoria e fazer o 5º passo, que é tirá-la do papel, tá bom? Fazer esse negócio se tornar realidade, que talvez seja o seu sonho. Porque, gente, a consultoria, ela aumenta a sua renda e ela também te permite ser dona da própria agenda, né? Você consegue ajustar ali os dias que você vai trabalhar, que vai atender as empresas. Existem, às vezes, algumas necessidades da empresa e a gente ajusta conforme a nossa disponibilidade. Então, tudo isso é possível, mas depende da gente. Depende da nossa ação, ok? E uma outra questão é, né, revisão, como eu falei ali no começo, a gente precisa estar revisando a todo momento, né, frequentemente, periodicamente. Então, dali a 3 meses, dá uma olhada no planejamento, tem alguma coisa aqui que vai precisar ser reajustado, né, que a gente precisa ter um olhar diferenciado, que a gente não pensou antes e tem que pensar agora, não dá para deixar lá para 1 ano depois. Vai reajustando, vai adequando, vai melhorando, né? Isso é melhoria contínua também do seu processo e do seu negócio, tá? Lembrem, o mercado ele muda constantemente, cada vez mais assim numa velocidade absurda, principalmente o mercado empresarial, né? As organizações. Então, observa isso, o mercado muda, as demandas mudam, né? As necessidades mudam, as pessoas mudam. Então você também precisa ajustar isso, né, para melhorar aí, para atender essas novas demandas, para atender essas mudanças que estão acontecendo, né? Para não ficar para trás também. Porque você vai continuar, né? Quando você faz essa revisão, você revisa todos os passos aqui de novo. Talvez outros passos também que você vai descobrir ao longo do caminho que são importantes, mas essa aqui é a base. Então pense sobre isso, pense nessa base e dê o próximo passo. Haja, não espera aí para um melhor momento, para a melhor hora, sabe? Porque a gente sempre espera, ainda não está na hora, ainda não me sinto pronta. Se você não começar, a partir do momento que você tem um planejamento, você já pensou nessas questões aqui, se você não começar, eu vou te dizer, você nunca vai se sentir 100% preparado. E a gente vive se desenvolvendo, né? Não dá para pensar que é essa formação aqui e eu tô pronta para continuar. Não, a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem muita coisa para desenvolver na nossa carreira profissional, no nosso negócio, então é um constante desenvolvimento, tá certo? Se você conhece alguma amiga psicóloga, encaminha o meu perfil aí para ela também. Quem sabe, né, o meu conteúdo pode ajudar, ela pode precisar ouvir algumas coisas ali para dar esse próximo passo também. E eu espero que você tenha aproveitado até aqui.